Terça-feira à tarde eu fui para o hospital. Cheguei lá, os enfermeiros tudo falando da águia. Ai, Tatiana, apareceu uma águia aqui, apareceu uma águia. Eu falei assim, uma águia? Ele falou, apareceu uma águia, ficou na janela de direção na Maiara, assim, porque a Maiara estava no leito, assim, a águia ficou bem assim, em direção a ela. Ele falou, eu tirei foto e tudo, ela deixou eu tirar foto dela e tudo. Eu falei, nossa, mas sério, bem pertinho assim dele, tirou a foto que deu pra ver ela todinha. Aí eu falei assim, nossa, aí o irmão ainda falou, é pra honrar a Maiara essa águia veio. Eu falei assim, aleluia, eu creio. Aleluia. Aí quando foi na quarta-feira, a médica falou, ó mãe, sobe um pouquinho que eu vou fazer um procedimento na Maiara, que elas queriam passar uma sonda. E a Maiara não podia ser mexida, porque ela já estava tendo parada cardíaca de passar a sonda. Aí ela foi, eu subi. Aí ela mandou me chamar, eu estava conversando com a pastora, ainda falei, pastora, eu estou aqui em cima porque eles estão fazendo um procedimento na Maiara. Aí eu estava lá, ela falou, me chamou. Aí ela falou assim, irmã, ela falou assim, olha Tatiana, desce aqui. Aí eu peguei e desci, ela falou assim, olha, senta aqui, eu vou te falar uma coisa difícil. Isso já na quarta, depois do domingo. Falei, o que foi? Ela falou assim, ó, chama a sua família, que hoje não tem jeito. A Maiara sangrou muito mais do que aquele dia. Hoje foi um limite para ela hoje. Aí eu falei, foi verdade? Eu tinha acabado de ler a palavra que o Senhor ia me alegrar. E vocês nem me falaram. Eu falei, o diabo quer me confundir. Aí eu peguei e falei assim, olha, sabe de uma coisa? Ela falou, chama a sua família tudo para cá. Eu falei, eu não vou chamar. Eu liguei só para minha irmã e falei para minha irmã, olha, o médico desenganou a Maiara de novo. Aí ela falou, você quer que eu vou para aí? Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Eu falei, olha Senhor, o Senhor falou que não ia levar minha filha. O Senhor falou que ia deixar minha filha. Então eu vou conversar com ela, vou fazer a vontade dela, que ela faça a vontade dela. E eu cheguei na Maiara e falei assim, Maiara, seja a sua vontade, minha filha. Se você estiver sofrendo, porque minha filha estava sofrendo muito, ela já estava que não dava nem para reconhecer ela. Eu falei assim, se for a sua vontade de ir para os braços do Pai, Ele vai te amar como eu te amo, do mesmo jeito. Mas se for da vontade sua de ficar com a mãe, eu vou te amar sempre, pro resto da minha vida. E eu nunca vou te abandonar, como eu nunca te abandonei. Dali pra cá, daquela hora que eu orei, fiquei do lado dela o dia inteiro, eu não comia, eu não fiz nada, fiquei do lado dela o dia inteiro. Porque a médica falou que, se tiver um procedimento, você vai ter que sair. Eu falei, tudo bem, eu saio, mas eu vou ficar aqui do lado dela. Segurei na mão dela, fiquei aqui, a Maiara foi passando. Aí foi passando. E os batimentos da Maiara começou a subir, em vez de abaixar, subia. Eu falava assim, e as médicas falavam pra mim assim, ela tá muito grave, não tem jeito. Elas falavam aqui, eu acho que elas achavam que eu era louca, porque eu falava pra todo mundo que a Maiara estava boa. Eu não tinha visão do que a Maiara estava ruim, eu não via a Maiara ruim. Eu fiquei assim, todo mundo falava, a Maiara está tão ruim, e essa mãe não vê. E eu falava assim, todo mundo do hospital me conhece, por causa da Maiara. Eles não conheciam a Maiara, eles me conhecem por causa da Maiara, de tanto que ela era falada. Eles falavam assim, essa mãe está louca, essa menina está ruim, está sangrando. A Maiara sangrou pelos olhos, a Maiara sangrou pelo ouvido, pela boca. A Maiara não tinha lugar mais para sangrar. Ela sangrou por todos os lados do corpo. E ela falou, essa mulher está doida, ela estava falando que a filha dela está boa, e a filha dela está quase falecendo. E eu falava assim, o Senhor não vai levar minha filha, não vai. Ele não vai levar minha filha. Eu só falava o tempo todo, o Senhor é Pai, o Senhor é Pai, o Senhor não vai levar minha filha. E eu falava em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, o Senhor não vai levar. O Senhor não vai levar minha filha, porque o Senhor falou que ia deixar ela aqui comigo. A Maiara começou a melhorar, ficou boa, foi ficando boa. As médicas pegavam o exame e falavam assim, nossa mãe, é incrível, mas o exame da Maiara, o pulmão dela está secando. Ela tinha tomado 3 dias de morfina. A médica falou, eu vou dar 3 dias de morfina para ela, para ver se consegue secar o pulmão dela. E essa morfina que ela vai tomar, a pressão dela vai subir muito. Ela pode não aguentar. Aí eu falei assim, ai meu Deus, eu faço o quê? Faço sim ou faço não?
Aí eu falei pra ela falou assim, aí Tatiana, posso dar as morfinas pra Maiara? Aí eu falei assim, tá na mão do Senhor. Eu falei, pode dar. 3 dias de morfina. Ela tomou sexta, sábado e domingo. E ela virou pra mim e falou que a morfina que a Maiara tinha tomado não tinha feito um efeito. Sendo que a Maiara começou a secar o pulmão dela na quinta-feira. Começou a secar o pulmão da Maiara, as manchas da Maiara foi saindo porque a Maiara teve sangramento na cabeça. A Maiara teve derrame vascular. A Maiara teve pressão que chegava a 24, 25. E eu falava, Senhor, e agora? Chegava à noite, hoje meu coração já batia, porque eu falava assim, tudo acontecia de noite. Eu falava, Senhor, e agora? E o Senhor vai ter que pôr a mão nela, porque eu não vou aguentar mais uma noite. Chegava de noite a Maiara de novo, tendo outra parada cardíaca. Mesmo depois que o pulmão secou, o coração dela que não aguentou. Foi ficando fraco, por causa de tanto medicamento que ela tomou. Aí ela tinha parada cardíaca, eles falavam, mãe, desce, desce, desce. Teve uma hora que eu vi os batimentos da Maiara zerar. E ela falou, desce, mãe, corre, desce lá pra baixo agora. E já vieram correndo com aquela máquina de parada cardíaca em cima dela. Eu falei, ai meu Deus. Eu não aguentava mais o tanto sofrimento de ver minha filha sofrer. E eu falava assim, Senhor, eu não aguento mais, eu estou ficando fraca, eu não estou aguentando. Além de eu ver minha filha doente, eu tinha que cuidar das outras mães que os filhos estavam morrendo. Eu passava 4 horas da manhã, era 5 horas da manhã, eu estava com mãe lá embaixo, que os filhos estavam morrendo. E as enfermeiras, como eu já estava lá faz tempo, falavam, Tatiana, fica com ela lá embaixo, dá força para ela, porque não tem ninguém aqui para dar força para ela, porque as famílias só depois que a família chega, né? Até que a filha. E isso foi 8, e eu lá embaixo, cuidando das mães. E eu falava assim, Senhor, e agora? Toda vez que morria uma, a Maiara passava mal lá em cima. E eu lá embaixo. E eu subia, a Maiara passava mal, eu descia. Teve um dia que a Maiara ficou ruim, que morreu uma menina. Ela chamava Daiane. O pastor até conheceu ela, orou por ela. Ela faleceu e naquele dia a Maiara teve 2 paradas cardíacas. O médico falou, ela não vai aguentar, mãe. Porque agora o coração dela que está ruim. Aí eu falei, não, ela vai aguentar. Ela vai aguentar. Ela vai aguentar sim, minha filha vai aguentar, ela é forte. Aí a Maiara foi ficando boa, o coração dela foi melhorando, as manchas foi sumindo, o dermatologista vinha e falava assim, ó mãe, ela fez 3 biópsias para ver os remédios que faziam mal para ela. Falou, ó mãe, nós tiramos quase todos os medicamentos da Maiara. Agora é só esperar ela reagir, agora a gente não pode fazer nada, porque agora não é mais os remédios, agora é o pulmão dela. Aí começou a aspirar a Maiara, eles aspiravam, aquele vidro cheio de sangue, não parava, porque mesmo o pulmão secando, tem o sangue velho que fica dentro. Então ele não sangrava mais, mas aquele sangue que estava lá dentro tinha que sair, porque é a pneumonia. Aí eles tiravam. Um dia o Marco chegou lá, estava branquinho o vidro. Eu falei, olha aí, Marco, o que Deus está fazendo com a nossa filha. Olha o vidro como está. Ele falou assim, está branco, né? Ele falou, o que quer dizer isso? Eu falei, quer dizer que o pulmão dela está limpo. Ela não está sangrando mais. Aí eles pegaram, falaram, agora a Maiara começou a melhorar, né? Aí colocaram um monte de coisa na Maiara. A Maiara estava boa. Aí colocaram um balão de ar, um colchão de ar, para ela não pegar trombose, porque como ela ficou 2 meses deitada, ela podia ter trombose. Eles colocaram um colchão de ar, colocaram meia, eles mesmos compraram tudo lá e colocaram nela. Aí eu falei assim, ó, o senhor me honrando aí, né? Porque eles falavam que minha filha ia morrer e eles estavam já comprando tudo para ela lá, para colocar na cama dela. Igual que nem uma princesa em cima daquele colchão de ar, toda linda. Aí eles, mãe, vamos levar a Maiara agora para fazer uma ressonância. Aí eles começaram, a Maiara começou a sarar e eles começaram a fazer os exames. Porque até então eles não perdem dinheiro não, viu? Eles não perdem dinheiro com o defunto. Eles perdem dinheiro com o vivo. Com pessoas que vão morrer, eles não querem saber. Aí começou a fazer exame, aí fizeram uma ressonância, a Maiara não deu nada, estava limpinha. A não ser o sangramento que deu na cabeça por causa da hemorragia.
Então ela ficou com um pouquinho de sangramento na cabeça, foi o que dificultou ela andar quando ela saiu de lá. E ele falou, aí mandaram chamar um neurologista, porque eles não acreditavam que a Maiara ia falar depois do tubo. Eles desentubaram a Maiara para colocar um traque, que é um cano que eles põem aqui no pescoço, para poder comer, respirar, tudo pelo pescoço, não mais nada pela boca. Aí eu falei, ai Senhor, não. O Senhor não vai tirar minha filha do tubo para colocar esse traque, eu não acredito. Maiara saiu no domingo do tubo. Quando foi na segunda-feira, eu cheguei perto da Maiara e falei, Maiara, você está me escutando? Ela falou, estou vendo aquelas coisas estranhas. Aí eu falei, Maiara está falando. Eu falei com as enfermeiras, e elas não acreditaram que a Maiara estava falando, aí vieram tudo em cima. Aí eu falei, Maiara, o que você está falando? Você está me escutando? Ela falou assim, eu estou vendo um monte de coisa estranha. Porque ela ainda estava com a sedação, né? Ela tinha muita sedação. Então ela via coisas. Aí eu falei para ela assim, Maiara, no outro dia, quando foi de tarde, eu falei, Maiara, o que aconteceu? Ela falou assim, mãe, eu estava no meio de um monte de cobra. O Senhor me pegou, me levantou e cantou um louvor para mim. Aí eu falei para ela assim, minha filha está boa, está curada. Daí a Maiara começou a falar, os médicos tudo em cima dela, porque eles não acreditavam que a Maiara estava falando. Maiara estava lembrando de tudo, eles não acreditavam. Ela não ia, eles falaram que ela não ia falar, que ela não ia, se ela ia ficar com sequelas, que ela ia ser uma sequelada. A Maiara não ficou com uma sequela. Eles pegaram, vamos fazer um eletro. Desci com a Maiara lá embaixo para fazer o eletro. A Maiara desceu na cadeira de roda, antes ela era de marca, ela foi de cadeira de roda. Quando chegou lá, a mulher falou para ela assim, nossa Maiara, você está de cadeira de roda já. Aí eu falei assim, pela honra e glória do Senhor, ela está bem. Aí ela fazendo um eletro lá. Aí eu falei assim, o que você está procurando? Ela falou assim, eu estou procurando um vestígio no pulmão da Maiara, eu não estou achando nada. Ela falou, tá limpo, essa menina é uma glória, essa menina é uma bênção. A Maiara é vista lá no hospital pela... Todo mundo fala que ela é um milagre. Cadê o nosso milagre? Eles falam quando eu chego.